Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Há pouca informação disponível sobre as vestes da paixão de Cristo e as referências dadas dos evangelhos não são precisas. Mateus diz que os soldados zombaram de Jesus, o despiram e o vestiram com um manto púrpura. Então ajoelharam-se diante dele e disseram: Salve, Rei dos Judeus. Depois retiraram o manto e o vestiram novamente. Infelizmente, o Evangelho não oferece muitos detalhes. Somente João, o único evangelista a testemunhar parte do sofrimento de Jesus, relata alguns detalhes. Ele descreve uma túnica sem costura, toda tecida de alto a baixo. Isso não nos dá uma imagem clara de suas roupas, mas pelo menos é um começo. Estudando o fenômeno da veneração a relíquias sagradas ao longo da história, entendemos que sua popularidade durante um determinado período ajuda a explicar por que existem tantas relíquias. Todos os objetos que entraram em contato com o corpo de um santo, por exemplo, suas roupas ou então seus objetos pessoais, ou mesmo os itens associados a algum milagre, eles certamente fornecem um lado material ao cristianismo. Alguns dizem até mesmo que foi uma transição do paganismo. Mas eu não acredito nisso porque um santo é um intercessor. Ele não é venerado como um deus, como antigamente. Podemos dizer que ele tem o poder de um advogado aos olhos de Deus. Essas relíquias atraíam peregrinos que faziam oferendas monetárias. Então, as relíquias ajudavam a financiar a construção de igrejas e catedrais. As relíquias desempenharam um papel fundamental na Idade Média e tinham principalmente uma função de natureza espiritual. Os corpos dos santos são importantes porque eles foram intercessores de Cristo e testemunharam a sua fé através do martírio ou do evangelho. Portanto, eles têm um valor espiritual fundamental. Mas eu reconheço que também há algo intrínseco na coleção de relíquias, algo no colecionador que está relacionado a uma admiração profunda àquele objeto excepcional. Claro que para nós é um pouco surpreendente, mas no fim sempre há um desejo tátil de querer tocar ou estar perto de um santo, de um intercessor. Há uma linha tênue entre valor espiritual e comercial, mesmo que a igreja sempre tenha se oposto à ideia da comercialização de relíquias. Elas com certeza valiam alguma coisa, nem que fosse apenas o valor que os relicários lhe conferiam. Também havia o fato de que durante a Idade Média, e mesmo antes disso, as relíquias tinham um valor quase que de natureza política. Ou seja, aqueles que possuíam alguma relíquia, principalmente aquelas que exerciam algum tipo de poder, por exemplo, São Luís, assim como outros governantes do Oriente e do Ocidente, que sonharam com uma Jerusalém celestial ou com uma nova Constantinopla, uma nova Jerusalém. Suas relíquias tinham um certo valor e podiam validar o poder do governante. O culto às relíquias ganhou uma
importância considerável na Idade Média, mas eu acho que foi o resultado de um processo bastante lento de evolução. Na segunda metade do século IV, houve uma súbita explosão de milagres associados aos túmulos dos santos mártires ou os primeiros santos. As relíquias santas também ofereciam aos camponeses mais pobres um meio de aliviar sua miséria através da generosidade que inspiravam nos devotos. Precisamos reconhecer que a fé popular também foi muito importante no surgimento desse tipo de relíquias. É muito difícil explicar a crença no Virtus, o poder milagroso das relíquias, porque não há uma teologia real por trás disso e não há nenhuma explicação exata para esse poder milagroso. De qualquer modo, há textos curtos escritos pelos primeiros cristãos que remontam ao século IV e que afirmam que há uma força viva que anima esses restos, os corpos dos santos e dos mártires. Essa força viva que permanece nas relíquias é percebida como uma espécie de marca da alma de cada santo. Então, é baseada na crença do que eu descreveria como uma fusão entre o corpo e a alma. E essa crença que, de alguma forma, exalta os restos humanos, só é possível porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu um corpo e encarnou. E, ao fazer isso, ele deu graça à forma humana. E há também uma crença na ressurreição dos corpos humanos, e isso também pode estar contribuindo com essa crença nos poderes milagrosos das relíquias santas. Hoje em dia, o grande número de relíquias sendo preservadas dificulta a leitura da história. É complicado diferenciar as relíquias autênticas que remontam à vida de Jesus Cristo e dos santos mártires das cópias fiéis feitas séculos depois de suas mortes. Todas essas relíquias são autênticas? Há muitas relíquias cuja autenticidade pode ser comprovada sem sombra de dúvidas, quando se sabe quando e onde um santo morreu, onde ele foi sepultado e quando foi acrescentado à lista de santos, seja através da canonização popular ou da canonização oficial a partir do século XIII ou talvez até antes, o que significa que a canonização foi oficialmente reconhecida e devidamente registrada pela Igreja. Então não há problema, os restos são óbvios e é fácil venerá-los sem complicações. A Igreja sempre assumiu uma abordagem séria ao avaliar as relíquias sagradas, e os textos antigos foram úteis ao ajudar os primeiros historiadores em sua busca pela verdade por trás dos fatos. Agora a história, ou pelo menos o historiador, pode facilmente voltar no tempo, através dos séculos, ao início, ao meio ou então ao fim do século IV para o auge da veneração das relíquias. E também ele também pode rastrear os objetos de volta a esse período, enquanto que antes era simplesmente uma questão de fé. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Felizmente, as relíquias associadas ao próprio Jesus Cristo são mais raras. O que é absolutamente incrível. Se me permite ser um pouco mais enfático, é que a Santa Igreja Católica Romana, aliás, o mundo todo mergulhou na obsessão pelas relíquias da Paixão de Cristo. Hoje em dia, elas não interessam a muitos eclesiásticos. As únicas pessoas que realmente se interessam por isso, principalmente aqui na França, são os agnósticos, como o professor Lecoq ou André Marion, que são fundamentalistas e seguem a mesma linha de pensamento do arcebispo Lefebvre de Saint-Nicolas de Chardonnay. Eu, pessoalmente, não sigo essa linha de pensamento. É uma pena que no clero oficial poucos teólogos se interessem pelas relíquias da Paixão de Cristo. Eu não estou dizendo que o objetivo é apresentar alguma prova irrefutável ou exigir que os descrentes se ajoelhem e confessem. Não estamos interessados em forçar as pessoas assim. Só queremos compartilhar essas relíquias entre nós. Amados irmãos, para fins de devoção, elas são mesmo incríveis e, no fim das contas, se uma relíquia é autêntica, então eu acho que ela merece um mínimo de respeito e de interesse.
Na época de Jesus, as pessoas que viviam no deserto tinham o costume de usar várias camadas de roupa. Um manto conhecido como simba, uma túnica externa chamada de chetoné, uma camisa usada contra a pele chamada de sadim e roupas íntimas e sandálias. Por determinado motivo, algumas relíquias associadas a Jesus Cristo foram postas de lado em favor de relíquias mais espetaculares, como o famoso sudário de Turim. Esse é o caso das sandálias de Jesus preservadas na Basílica de Saint-Sever, em Prum. Enquanto prossigo em minha busca, faço uma parada aqui em Prum, na região de Eifel, a leste das montanhas de Ardennes. No centro da cidade, ergue-se uma magnífica basílica em estilo barroco, caracterizada por sua grande fachada rosa. Na parte de trás da basílica, à esquerda do altar, há um relicário maravilhoso que remonta a 1896. É uma grande moldura como as que podem ser encontradas nas igrejas bizantinas. A moldura é recoberta por duas venezianas, que protegem seu conteúdo de valor inestimável, as sandálias usadas por Jesus Cristo. Mas sabemos muito pouco sobre esta relíquia. De acordo com a tradição, Pepin le Bref recebeu as sandálias como um presente do Papa Zacarias e as doou para a paróquia de Prum. A presença desta relíquia fez da Basílica de Prum uma das mais procuradas durante a dinastia carolíngia. Peregrinos vinham de todas as partes da Alemanha para ver esta incrível relíquia. Como outros visitantes que vieram antes de mim, no começo fiquei desapontado pelas sandálias serem preservadas em Prum. Elas não se pareciam com a imagem popular que conhecemos das sandálias de Jesus, e com razão. A relíquia de Prum é apresentada em 3 peças. A peça central, que é a tira de couro interna da sandália, em outras palavras, a sola. E as outras 2 peças que fazem parte de um mostruário de sapato, e esse sapato supostamente contém pedaços das sandálias usadas por Jesus Cristo. Esse mostruário contém fragmentos de couro das sandálias que Jesus teria usado. Já tivemos a oportunidade de ir a Prum e colher as amostras das sandálias usando fita adesiva. Essas amostras estão sendo analisadas por um microscópio eletrônico pelo nosso colega Gérard Lucotte. Estamos aguardando os resultados. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Trier, Alemanha. No século XVI, para competir com peregrinações a Prum, o bispo de Trier autorizou a exibição pública da túnica sagrada que havia sido recentemente redescoberta sob o altar principal da Catedral de Trier. De acordo com as descrições e as medições feitas na época, parece ser uma túnica externa. E essa túnica externa pode ter pertencido a Jesus Cristo. Pelo menos é o que diz a tradição de Treil. Os efeitos da decisão do bispo logo ficaram evidentes. Os peregrinos gradualmente deixaram de ir a Prum e começaram a visitar Trier. Eu estou em Trier, atrás da história das relíquias associadas a Jesus Cristo. Fundada pelos romanos no ano 17 a.C., Trier é a cidade mais antiga da Alemanha. Há 2000 anos, a cidade foi cercada por um muro de pedra, do qual só restam algumas ruínas, como a Porta Negra, um portão fortificado que se tornou o símbolo da cidade. Trier também foi a terra natal de Helena, mãe do imperador Constantino e responsável pela descoberta de várias relíquias de Cristo. O problema de dar a Helena o crédito por ter descoberto Veracruz e outras relíquias é que a história se repete. Só os ricos parecem ser reconhecidos. Eu trabalho em Gaza e nos escombros de um pequeno santuário muçulmano encontrei uma bela pia batismal cristã feita de mármore branco, grego, belíssima. Foi bem surpreendente. Então eu perguntei ao meu guia muçulmano o que é isso. E ele disse é a pia de Helena. Ou seja, até em Gaza, tudo que é bonito é atribuído a Helena. A história da túnica sagrada de Treil não é muito bem conhecida. Mas de acordo
com alguns documentos confiáveis, acredita-se que a túnica foi trazida de Jerusalém por Helena, mãe de Constantino, em sua viagem à Palestina. E depois Helena deu a túnica de presente ao bispo da cidade em torno do ano 325. Foi nessa mesma época que a mãe do imperador doou sua propriedade local para Agritus, bispo de Trier, para que ele pudesse convertê-la em uma igreja cristã. Nós agora sabemos que a Catedral de Trier foi erguida no mesmo local em que foi erguido o Palácio de Santa Helena, como foi o caso da Basílica de Santa Cruz, que está em Roma. Na primeira metade do século V, a cidade de Trier foi saqueada pelos francos germânicos, que deixaram para trás apenas ruínas. Então a basílica foi reconstruída e novamente saqueada durante as invasões normandas em 882. Ao longo da história, essa catedral sofreu muitas expansões, transformações, melhorias, reconstruções, etc. E durante uma reforma em 1196, um baú contendo diversas relíquias foi descoberto num pequeno buraco debaixo de um altar. No baú encontrado debaixo do altar havia uma espécie de túnica. Poderia ter sido a túnica sagrada usada por Jesus Cristo? Seria o manto mencionado no Evangelho segundo João? O manto que os soldados haviam disputado ao pé da cruz? Mas havia outra vestimenta que também era mencionada nesse contexto bíblico. A túnica sem costura usada por nosso Senhor Jesus Cristo e preservada em argenteil. Quando foi exibida publicamente em 1196, milhares de devotos se dirigiram à Basílica de Trier para ver a famosa relíquia. O bispo guardou a vestimenta em um baú que foi colocado debaixo do altar principal, onde a túnica permaneceu escondida por 3 séculos. Mas ninguém sabe por quê. A túnica voltou a ser apresentada ao público em 1512, em um dos eventos mais concorridos do país na época. A relíquia em Trier é conhecida como a túnica ou o manto de Cristo. Mas que tipo de vestimenta é realmente? A julgar pelo tamanho, esse manto de Trier é a túnica externa que Jesus usava, a vestimenta que cobria todo o resto. Os judeus eram como nós, usavam um monte de roupas, eles tinham uma espécie de camisa, um manto e uma túnica. E essa deve ter sido a túnica externa, porque tem 1,5 metros de comprimento e 1 metro de largura nos ombros, de acordo com o sistema de medição greco-romano. Se esta vestimenta, de fato, pertenceu a Jesus, então deve ter sido a túnica que ele usava quando foi preso em Getsemane, e que foi retirada pouco antes de sua flagelação. Isso explicaria por que não há vestígios de sangue. Desde que a catedral foi restaurada em 1974, a túnica sagrada foi preservada em um relicário de madeira que remonta a 1891. Depois foi colocada em um recipiente de vidro refrigerado a ar-condicionado. Este relicário pode ser visto na capela da túnica sagrada. Infelizmente, devido às condições de preservação do passado, a qualidade do tecido se deteriorou e agora a túnica sagrada santo só é exibida a cada 20 ou 30 anos. Em busca do tesouro sagrado. A túnica sagrada de Trier é uma peça que Jesus pode ter usado durante sua vida. Ao passo que, quando falamos da túnica sem costura descrita na Bíblia, a vestimenta em argenteio, com certeza absoluta, é um artigo genuíno. Os soldados disputaram essa peça depois da paixão de Cristo. Eles dividiram as roupas de Jesus, mas não queriam cortar a túnica. Então tiraram a sorte. E essa vestimenta foi feita usando um método de tecelagem que é específico da região de Nazaré. E não apresenta nenhuma costura, nem onde começam as mangas, nem sob as mangas. É uma técnica muito especial e particular de tecelagem. Nas famílias mais modestas, as túnicas geralmente eram tecidas pelas mulheres da família. No caso de Jesus, podemos imaginar que sua roupa tenha sido tecida por sua mãe, Maria.
Quanto às vestes usadas na paixão, é provável que após a humilhação sofrida por Jesus, ele não tenha usado nada mais do que uma túnica grande, uma roupa simples com a qual os soldados romanos o vestiram após a tortura a que fora submetido. É essa vestimenta, essa túnica, que eu também estou tentando localizar. Os textos que falam do manto ou da túnica de Jesus são muito raros, mas 2 historiadores, Gregório de Tours e Fredegário, falaram sobre essa túnica nos primeiros séculos. Pode-se dizer que a história da túnica é bem conhecida desde que foi redescoberta em 1156, escondida numa parede da abadia beneditina de Argenteuil. Em 1156, levado por um impulso divino, um monge de Argenteuil fez uma descoberta em uma das paredes da abadia beneditina. Ele encontrou um relicário que continha uma vestimenta aparentemente bem preservada, juntamente com 2 cartas manuscritas. Esses documentos anônimos alegam que a peça era a túnica de Cristo. Mas como ela foi parar lá? Segundo a tradição, a túnica teria sido entregue a Carlos Magno como um presente da imperatriz Irene de Constantinopla. Santa Irene estava numa posição ruim. Ela era a imperatriz de Bizâncio, mas não entendia de política. E as pessoas estavam conspirando contra ela. Carlos Magno tinha acabado de ser coroado imperador. Então, ela pensou em se casar com ele e reconstruir o Império Cristão do Oriente e do Ocidente. Logo após a coroação de Carlos Magno, no ano 800, ela lhe deu diversas relíquias, dentre as quais a túnica sagrada de Argenteuil, que fora preservada em Aix-la-Chapelle. Em 808, Carlos Magno enviou as relíquias de volta a Argenteuil. Na cidade havia um convento, uma abadia beneditina construída pela família de Carlos Magno. E uma de suas filhas era freira nessa abadia. Então, ele deu a túnica sagrada a essa abadia para que a preservassem. Isso em torno do ano 812, 808 ou 812. Carlos Magno deu a túnica à sua filha, que era a abadesa de Argenteuil. Ela se chamava Teodrada e era a abadesa da igreja beneditina de Argenteuil. Havia muitos conventos naquela região e muitas filhas de Carlos Magno, inclusive uma de suas irmãs, que eram freiras. Então era perfeitamente normal que sua filha também fosse uma abadesa. No entanto, eu analisei diversos documentos em busca de uma menção à visita de Carlos Magno ao convento. E não consegui encontrar nada. Acho surpreendente que os historiadores daquela época não fizessem nenhuma menção à visita de Carlos Magno. Acho isso um pouco perturbador. O manto estava escondido na parede do convento para protegê-lo das invasões. E junto havia cartas que comprovavam sua autenticidade, mas infelizmente elas desapareceram em 1156. O anúncio da descoberta, que fora revelada através da inspiração divina, atraiu devotos cristãos de toda a França. Dizem que até Luís VII juntou-se à multidão que se dirigia a Paris para venerar a extraordinária relíquia. A vida de Luís VII foi marcada por provações e tribulações, como o fracasso da Segunda Cruzada e sua separação de Eleanor de Aquitânia, e Aquitânia, que se casou com Frederico I. Frederico reivindicou o trono da França para o Oriente e, em seguida, reivindicou Borgonha e Provença. E, então, o que Luís VII precisava era de algo bem sucedido em sua vida. O que aconteceu? No final desse período conturbado, sobretudo quando ele estava à espera de um herdeiro, ele conseguiu o que queria e seu filho nasceu. Filipe Augusto nasceu em Gonesse, a 20 quilômetros de Argenteuil. E nesse clima de alegria e júbilo, finalmente foi divulgada a notícia de outro evento surpreendente e milagroso: a exibição da túnica sagrada de Argenteuil. Não há dúvida de que uma túnica apareceu em Argenteuil em 1156.
Se aceitarmos a história de que a vestimenta foi encontrada escondida na igreja, então é possível que a túnica tenha sido ocultada alguns séculos antes para que não fosse roubada durante as invasões normandas. É preciso ter em mente que a abadia de Argenteuil foi destruída pelos normandos, os vikings, por volta do ano de 845. Ela foi saqueada e demolida. Argenteuil foi saqueada 4 vezes entre os séculos 9 e 10. Pilhada, incendiada, queimada até o chão. Mas a relíquia ainda estava lá, escondida numa parede. A abadia foi totalmente destruída, ficou em ruínas. As freiras partiram e a relíquia foi esquecida. Só no ano de 1003 que Adelaide, a esposa de Hugo Capeto, decidiu reconstruir a abadia, porque não restava nada da primeira abadia. Ela foi completamente reconstruída, então foi uma enorme surpresa quando, durante a construção do novo edifício, alguém encontrou a peça que Carlos Magno tinha dado de presente à abadia 200 anos antes. Em busca do tesouro sagrado. Argenté, França. Argenté é uma comunidade da província de Val d'Oise e sua população é de pouco mais de 100 mil habitantes. A descoberta da túnica sagrada em 1156 teve um impacto significativo no desenvolvimento da cidade. Nos séculos 16 e 17, a presença da relíquia estimulou o crescimento econômico e o aumento das comunidades religiosas. Uma coisa é certa. O maior número de peregrinações ocorreu entre os séculos 16 e 17. Pode ser que haja alguma ligação entre isso. É o período da Contra-Reforma na França. O protestantismo era popular na época e havia um desejo de falar sobre Jesus e a Virgem Maria, porque, como se sabe, de acordo com a tradição, a túnica de Jesus foi tecida pela Virgem Maria. Então, só mais tarde, nos séculos XV e XVI, essas peregrinações foram mencionadas. Em 1544, Francisco I autorizou a construção das fortificações ao redor da cidade para proteger a relíquia. Durante a Revolução Francesa, o convento beneditino foi reprimido e a túnica sagrada, que até então havia sido preservada nas paredes da abadia, foi transferida para a igreja paroquial de Saint-Denis. E foi lá, em 1793, que a relíquia sagrada passou por um ano difícil. Em 10 de novembro de 1793, a nova Convenção Nacional proibiu a adoração de Deus. As igrejas foram obrigadas a entregar seus tesouros para as comunidades. E como os relicários muitas vezes eram feitos de ouro e decorados com pedras preciosas, eles foram derretidos e despojados de suas joias. O sacerdote de Argenteuil, na época da Revolução do Reinado de Terror, decidiu rasgar a túnica, cortá-la em pedaços e depois entregar aos seus amigos, e o restante foi escondido na propriedade da igreja. E logo depois disso, a túnica teve que ser reconstituída. E, sinceramente, acho surpreendente que um padre tenha finalmente sido capaz de cortar e dividir uma vestimenta que os soldados não tinham ousado partilhar no momento da crucificação. Objetivamente falando, a túnica de Argenté não existe mais. No final do século XIX, a túnica foi parcialmente reconstituída. Bom, eu digo parcialmente porque algumas peças nunca foram encontradas. As peças foram reunidas e costuradas a um tecido de cetim branco como uma colcha. Então não se falou mais em túnica sem costura. Na verdade, é uma colagem sobre um fundo de cetim. Mais ou menos 20 pedaços diferentes de tecido foram costurados num pano de cetim de uma forma um pouco aleatória. Foi em 1892 ou 93. Mantida atrás de um portão de segurança, agora a relíquia mal pode ser vista. É possível que esta controversa peça de vestimenta seja a túnica usada por Jesus Cristo no caminho para o Gólgota? A túnica que se encontra em Argenteuil é uma vestimenta da qual grande parte está faltando.
principalmente na frente. E quando a túnica é exibida ao público a cada 50 anos, as pessoas veem principalmente a parte de trás. É uma peça de lã em muito mau estado, com vários buracos. É de cor púrpura e supostamente é a túnica que Jesus estava usando quando caminhou para o Calvário. A Bíblia diz que os soldados lhe devolveram suas roupas. Isso quer dizer a túnica dele, que estava coberta de manchas de sangue das feridas da flagelação e que podem ter sido reabertas quando a cruz raspava em suas costas. Isso ajudaria a explicar por que existem tantas manchas de sangue na parte de trás da túnica e por que as manchas parecem estar alinhadas em ângulos retos. Isso nos leva a pensar que ele estava carregando uma cruz mesmo, não apenas uma viga conhecida como patíbulo, que é a teoria que os historiadores defendem. E o que a ciência pensa de tudo isso? Em 1892, no final do século XIX, alguns estudos científicos foram realizados sobre a túnica. Esses foram os primeiros estudos e se concentraram na análise do tecido. Foi estabelecido que era de lã de ovelha. Anos mais tarde, em 1930, o bispo Parcot estudou a coloração da túnica e determinou que não havia sido tingida com um corante púrpura, como se pensava inicialmente, mas sim com uma rubiácea. As manchas de sangue também foram analisadas pelos químicos que estabeleceram na década de 1890 que eram de sangue humano. E mais recentemente, os resultados desses estudos foram reconfirmados por análises das manchas de sangue. Foi determinado que a túnica continha sangue tipo AB. E em 2003, novos estudos foram encomendados pelo vice-prefeito de Argenteuil. Em 12 de outubro de 2003, o relicário que contém a túnica sagrada foi levado para a casa de Jean-Maurice Deval, onde as amostras seriam colhidas. A túnica de Cristo está na sombra e nós precisamos trazê-la para a luz. E naquela época eu ainda estava convencido de que podia provar de alguma forma que ela remontava ao século I. Não estava tentando provar que pertencia a Cristo. Não há como provar isso, mas eu queria provar que era uma vestimenta bem antiga. Eu pedi permissão às autoridades religiosas de Argenteuil e tenho a permissão do Ministério da Cultura. Na manhã seguinte, representantes dos laboratórios e das diversas entidades envolvidas se reuniram em Argenteuil. A túnica foi estudada recentemente, cerca de 3, 4 anos atrás. E o interessante foi que a investigação foi bem diferente da realizada sobre o sudário de Turim. Estudos sobre o sudário de Turim foram feitos há algumas décadas e os estudos sobre o sudário de Oviedo começaram há cerca de 20 anos. Esses estudos recentes foram feitos com as mais modernas técnicas disponíveis na medicina forense. No entanto, o interessante foi que essa rodada de estudos incluiu testes de carbono 14 na túnica realizados no laboratório Saclay. Seria possível encontrar vestígios da verdade numa análise de carbono 14? Bom, é por isso que eu e outras pessoas que trabalhavam comigo, e eu não estava sozinho, queríamos realizar o teste do carbono 14 e os resultados das experiências científicas feitas no laboratório Saclay e que para mim foram minuciosas, mostravam que a vestimenta, e eu não digo a túnica, mas vestimenta, porque não sei realmente o que era essa peça. E isso remonta à época merovingia, ou seja, a datação pelo carbono situa a vestimenta entre 540 e 640. Nem todos concordam com essas conclusões. Usando esses resultados, Lucotte e Marion compararam os resultados de sua pesquisa com os estudos realizados sobre o famoso sudário de Turim e o sudário de Oviedo, um pedaço de tecido que é preservado na Espanha e que supostamente é o véu que foi colocado sobre o rosto de Cristo quando estava sendo retirado da cruz. Os cientistas ficaram surpresos ao encontrar muitos elementos presentes na túnica de Argenteuil, como tipo sanguíneo, pólen e poeira, que também foram encontrados no sudário de Turim e no sudário de Oviedo.
Para Marion e Lucotte, era certo estatisticamente que a pessoa que usara a túnica de Argenté era a mesma que fora coberta com o sudário de Oviedo antes de seu corpo ser envolvido com o sudário de Turim. Algumas pessoas, elas estão determinadas a colocar a fé à prova. Eu acredito que a fé, e é a minha profunda convicção, a fé não precisa ser posta à prova. A fé é uma realidade. Como você, talvez, eu acredito na existência de Jesus Cristo, acredito na divindade de Jesus e não preciso que alguém comprove que o sudário de Turim ou a túnica sagrada de Cristo podem ser sobrepostos, que há vestígios de sangue em ambos, que é possível ver a marca da cruz, nada disso. Em busca do tesouro sagrado. A cidade de Cahors, no sul da França, tem uma população de pouco mais de 20 mil habitantes. Os amantes da história são atraídos a 2 locais específicos nesta cidade: a Ponte Valentré e o Arco de Diana. A Ponte Valentré, que se estende através do rio Lot, é uma joia arquitetônica medieval. De acordo com a lenda, quando estava sendo construída, o arquiteto responsável pelo projeto fez um acordo com o próprio Satanás, oferecendo sua alma em troca da ajuda do diabo. Verdade ou não, a Ponte Valentré é deslumbrante. A poucas quadras da Ponte Valentré, perto da esquina da Terme com a Charles de Freycinet, ergue-se o Arco de Diana, o último vestígio das antigas termas galo-romanas e fundação de um teatro do mesmo período. Mas Cahors é também o lar do véu de Jesus. Tradicionalmente é chamado de véu porque cobre o topo da cabeça, mas na realidade a função principal desse pedaço de pano era segurar o queixo e para fazer isso era necessário usar algo acima da cabeça. Se bem me lembro, consistia de 7 camadas de véus extremamente finos que cobriam a cabeça, a nuca e a área do queixo também. O interessante é que há vestígios de sangue sob o véu e na área que cobria a nuca. Precisamos colher amostras e realizar testes, pois com certeza compensará. Sabemos que esse tipo de vestimenta era muito comum na época e esse era um exemplo perfeito de um véu. Portanto, há uma boa chance de que ele seja autêntico. O véu sagrado não foi colocado em exibição pública para que os devotos o contemplem. Ele foi cuidadosamente preservado em um depósito na Catedral Bourges. Durante a minha visita a Cahors, a curadora, a senhorita Laure Gauger, concordou em me mostrar a preciosa relíquia. Historicamente, sabemos muito pouco sobre o véu sagrado. Os 4 evangelhos não o mencionam. Lucas e João citam vestes de enterro que estavam no chão dentro do túmulo ou dobradas e colocadas de lado, mas essas descrições são vagas demais para que eu possa tirar alguma conclusão. Uma coisa é certa, nenhum dos textos canônicos citam nenhum véu ou solidéu que os judeus usavam para cobrir a cabeça em funerais na época de Jesus. Então, é possível que fosse algum tipo de faixa facial que cobria a cabeça e talvez o véu fosse apenas uma parte dela. Era tão comum encontrar essas faixas nas tumbas que podem ter se esquecido de mencioná-la. A trilha do véu sagrado de Cahors também é misteriosa. A primeira referência a ele remonta a 1119. Segundo a tradição, Carlos Magno deu este véu sagrado à igreja de Cahors. E fez esse gesto simbólico no momento em que a cidade passava por um período de reconstrução maciça. Temos muito pouca informação sobre esse período. A única coisa que sabemos é que mais tarde, no século XII, o Papa Calixto II construiu uma capela dedicada ao véu sagrado. Essa cerimônia representou a primeira veneração à relíquia e também a situa na cidade de Cahors naquele momento. Desde 1899, o véu sagrado é preservado em um relicário de bronze, disposto em um cilindro de vidro sob uma cúpula decorada com anjos. Ao pé do cilindro há 3 estatuetas: Carlos Magno, o Papa Calixto II e Saint Didier, um dos santos da cidade. 3 figuras podem ser vistas. São 3 pessoas que desempenharam um papel importante na história da relíquia até sua chegada à Catedral de Cahors. Uma delas é Carlos Magno. Ele precisava ser representado, já que tradicionalmente foi a primeira pessoa a oferecer o véu sagrado à catedral.
Outra figura presente é Saint-Didier. Talvez eu devesse ter começado falando nele, mas Carlos Magno tem um grande peso histórico. Enquanto Saint-Didier é considerado... Bom, ele foi bispo e acabou sendo beatificado. Ele é considerado o pai da reconstrução. O bispo da restauração da cidade após as grandes invasões. Estou me referindo à reconstrução da catedral. E a terceira figura é o Papa Calixto II, que é retratado abençoando a capela. Olha só. As mãos dele fazem um gesto de bênção. Esse gesto conclui esta obra de arte que representa a história do véu sagrado ao longo dos séculos, destacando os períodos mais importantes. Cientificamente, o véu sagrado está longe de ter revelado todos os seus segredos. Os únicos estudos científicos feitos sobre ele datam do século XIX, e a maior parte foi conduzida por um farmacêutico e um médico. Na opinião deles, as manchas vermelhas que podem ser vistas nas superfícies interna e externa do véu são de fato sangue humano. Quanto ao tecido, é idêntico ao material utilizado na Judéia na época de Jesus. Como eu estava dizendo, os 2 véus que foram encontrados e venerados eram diferentes deste aqui, que tinha uma função muito específica. Ele era usado para cobrir a cabeça no fim da vida, ou talvez um pouco antes. E isso levanta uma série de questões, porque este véu contém vestígios de sangue, que estariam ao redor da cabeça. É aí que acabam as informações. Que tipo de sangue há nessas manchas? É o mesmo tipo que foi encontrado em outras relíquias da Paixão de Cristo, como o sudário de Turim ou o sudário de Oviedo? Durante minha estada em Cahors, eu descobri que as autoridades pretendiam mudar o relicário do véu sagrado para a entrada da Catedral Bourges, onde poderia ser visto pelos devotos. O véu sagrado será transferido para a capela que está sendo restaurada agora. Mas eu penso que em breve os peregrinos e devotos do mundo todo, até mesmo visitantes curiosos, poderão vir e contemplar o véu sagrado no relicário que foi originalmente projetado para isso no fim do século XIX. E ele será exibido com uma decoração apropriada. Essa pode ser a oportunidade perfeita para realizar novas análises do véu e assim atualizar nosso conhecimento que remonta a 150 anos. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. De Jerusalém a Argenteuil, tentei seguir o caminho das vestimentas usadas por Jesus Cristo quando caminhou até o Gólgota. Encontrei muita polêmica e especulação, mas nenhuma comprovação. Eu acho que nos dias de hoje queremos encontrar algo que se destaque do comum, algo que possamos considerar milagroso. É a mesma coisa quando ouvimos as pessoas falarem de Carlos Magno. Como se sabe, as lendas sobre ele começaram a circular nos séculos XI e XII e não no século IX. Eu acho que algumas pessoas, não estou acusando ninguém especificamente, pois acho que há várias pessoas buscando atalhos para escrever livros que sabem que vão vender, pois as informações correspondem a uma necessidade de fé, a uma carência de coisas para admirar que os leitores e a sociedade moderna vivenciam. Com os olhos grudados nas relíquias, mais ou menos esquecidas e preservadas em relicários no coração das basílicas, não consigo deixar de pensar no agente Mulder, da famosa série americana Arquivo X. Em seu escritório na sede do FBI, havia apenas uma placa na sua mesa. Eu quero acreditar. E se essa for a verdadeira mensagem por trás da túnica sagrada de Argenteuil, da túnica de Tours e do véu sagrado? Será que a necessidade de encontrar algo além de nós mesmos vem de nossa cultura ou de nossa natureza?
Estudando o fenômeno da veneração a relíquias sagradas ao longo da história, entendemos que sua popularidade durante um determinado período ajuda a explicar por que existem tantas relíquias. Todos os objetos que entraram em contato com o corpo de um santo, por exemplo, suas roupas ou então seus objetos pessoais, ou mesmo os itens associados a algum milagre, eles certamente fornecem um lado material ao cristianismo. Alguns dizem até mesmo que foi uma transição do paganismo. Mas eu não acredito nisso porque um santo é um intercessor. Ele não é venerado como um deus, como antigamente. Podemos dizer que ele tem o poder de um advogado aos olhos de Deus. Essas relíquias atraíam peregrinos que faziam oferendas monetárias. Então, as relíquias ajudavam a financiar a construção de igrejas e catedrais. As relíquias desempenharam um papel fundamental na Idade Média e tinham principalmente uma função de natureza espiritual. Os corpos dos santos são importantes porque eles foram intercessores de Cristo e testemunharam a sua fé através do martírio ou do evangelho. Portanto, eles têm um valor espiritual fundamental. Mas eu reconheço que também há algo intrínseco na coleção de relíquias, algo no colecionador que está relacionado a uma admiração profunda àquele objeto excepcional. Claro que para nós é um pouco surpreendente, mas no fim sempre há um desejo tátil de querer tocar ou estar perto de um santo, de um intercessor. Há uma linha tênue entre valor espiritual e comercial, mesmo que a igreja sempre tenha se oposto à ideia da comercialização de relíquias. Elas com certeza valiam alguma coisa, nem que fosse apenas o valor que os relicários lhe conferiam. Também havia o fato de que durante a Idade Média, e mesmo antes disso, as relíquias tinham um valor. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Há pouca informação disponível sobre as vestes da paixão de Cristo e as referências dadas dos evangelhos não são precisas. Mateus diz que os soldados zombaram de Jesus, o despiram e o vestiram com um manto púrpura. Então ajoelharam-se diante dele e disseram: "Salve, Rei dos Judeus." Depois retiraram o manto e o vestiram novamente. Infelizmente, o evangelho não oferece muitos detalhes. Somente João, o único evangelista a testemunhar parte do sofrimento de Jesus, relata alguns detalhes. Ele descreve uma túnica sem costura, toda tecida de alto a baixo. Isso não nos dá uma imagem clara de suas roupas, mas pelo menos é um começo. Quase que de natureza política, ou seja, aqueles que possuíam alguma relíquia, principalmente aquelas que exerciam algum tipo de poder, por exemplo, São Luís, assim como outros governantes do Oriente e do Ocidente, sonharam com uma Jerusalém celestial ou com uma nova Constantinopla, uma nova Jerusalém. Suas relíquias tinham um certo valor e podiam validar o poder do governante. O culto às relíquias ganhou uma importância considerável na Idade Média, mas eu acho que foi o resultado de um processo bastante lento de evolução. Na segunda metade do século IV, houve uma súbita explosão de milagres associados aos túmulos dos santos mártires ou os primeiros santos. As relíquias santas também ofereciam aos camponeses mais pobres um meio de aliviar sua miséria através da generosidade que inspiravam nos devotos. Precisamos reconhecer que a fé popular também... Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: "Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá." Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Em busca do tesouro sagrado. Religião.
ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado.